Olá! Hoje a gente vai desvendar juntos como se calcula o preço de um contrato futuro de DI. Para isso, vamos seguir um caso prático, bem mão na massa, baseado nos ensinamentos do livro Cálculo Financeiro das Tesourarias, e entender o passo a passo de uma das operações mais importantes do dia a dia da tesouraria. O nosso caminho vai ser bem direto, dividido em 5 etapas. Primeiro, a gente alinha o conceito. O que são esses contratos? Depois, olhamos os dados, partimos para os cálculos e, por fim, o mais importante, a aplicação prática. Porque tudo isso é crucial para um gestor de tesouraria. Vamos lá? Bom, antes de sair fazendo conta, vamos garantir que todo mundo aqui está na mesma página. Afinal de contas, o que é exatamente um contrato futuro de DI? Do que a gente está falando? Pensem nesses contratos como ferramentas estratégicas. De um lado, eles permitem que uma empresa, por exemplo, trave uma taxa de juros lá na frente, se protegendo de uma alta inesperada. Do outro, permitem que o investidor aposte numa queda ou numa alta dos juros. É um instrumento fundamental para a gestão de risco e para a especulação no nosso mercado. Certo, conceito entendido. Agora vamos para a parte prática, para as contas. E todo o cálculo no mercado financeiro começa com uma coisa: dados. Eles são a nossa matéria-prima. Para deixar nossa análise bem concreta, a gente vai fazer uma espécie de viagem no tempo. Vamos voltar para o dia 3 de dezembro de 2012 e usar os dados reais daquele pregão para simular exatamente o que um tesoureiro faria para calcular o preço de um contrato. E aqui estão as cotações daquele dia. Cada linha representa um contrato com um vencimento diferente. Para o nosso exercício, vamos focar no primeiro, o GNI 13. Guardem bem estes dois números, 20 dias úteis para o vencimento e uma taxa de 6,999. Eles são a base de todo o resto. E aqui vem o primeiro pulo do gato. A taxa de 6,999 ela se refere só àquele período de 20 dias. Para a gente poder comparar e usar em outros cálculos, a gente precisa falar a língua do mercado. E a língua padrão é sempre a anual. Então, nosso primeiro passo é converter essa taxa do período para uma base anual. Essa é a famosa fórmula de capitalização. O que ela faz, no fundo, é responder uma pergunta bem simples. Se uma taxa rende X em 20 dias, quanto ela renderia em 252 dias úteis? E por que 252? Esse é o padrão de dias úteis que o mercado brasileiro usa nos cálculos. Então, na prática, a gente está projetando a rentabilidade de um período curto para uma base de um ano inteiro. E pronto, depois de rodar a fórmula, a gente chega neste número, 9,19% ao ano. Essa é a taxa efetiva, a nossa taxa de trabalho, que vai ser usada para precificar o valor final do contrato. Muito bem, com a nossa taxa anualizada de 9,19% em mãos, a gente tem a peça que faltava no quebra-cabeça. Agora sim podemos ir para o cálculo final, descobrir o preço desse contrato lá no vencimento. A pergunta que a gente quer responder agora é bem direta. Se o preço unitário hoje, o PU, vale R$ 99.332,86, quanto ele vai valer daqui a 20 dias úteis, considerando aquela taxa de juros que a gente acabou de encontrar? Agora, percebam a lógica? É o movimento inverso do que a gente fez antes. Primeiro a gente pegou a taxa de 20 dias e, digamos, esticou ela para um ano. Agora a gente pega essa taxa anual de 9,19% e comprime ela de volta para o período de 20 dias. É o mais puro suco do conceito de valor do dinheiro no tempo. E o resultado final? R$ 100.028,40. Esse é o preço futuro, ou seja, o valor justo calculado para esse contrato lá na data do seu vencimento. Tá legal, chegamos em um número. E daí? O que isso significa no mundo real? Como é que um gerente de tesouraria, no dia a dia, usa essa informação para tomar decisões? Então, esse cálculo não é um exercício acadêmico. Longe disso. Ele é a base para a ação. Com ele, um gestor consegue gerenciar o risco de juros da carteira, montar uma estratégia de hedge para se proteger e até usar como referência para precificar outros ativos. Sem falar que, se o preço de mercado estiver diferente do preço calculado, pode surgir ali uma oportunidade de arbitragem. No final das contas, o que todo esse processo faz é algo muito poderoso. Ele pega uma coisa que é meio abstrata, meio etérea, a expectativa do mercado sobre os juros e transforma num número. Um número concreto, palpável, que pode ser negociado. É uma ferramenta de inteligência de mercado fantástica. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Todo esse cálculo é extremamente sensível às expectativas sobre as decisões do Banco Central. Uma simples mudança no tom da ata do Copom, um sinal de que os juros podem subir ou cair mais do que o esperado, tudo isso altera as taxas futuras na nossa tabela e, consequentemente, muda completamente o resultado final dessa conta. No fim, a matemática e a macroeconomia andam sempre de mãos dadas.